queria fazer uma introduçãozinha para fazer referência à palestra da professora Ana. Ela falava sobre personagens femininas, né? Eu trouxe para sortear aqui entre os livros um romance chamado Céu e Flor, o romance de Dona Teresa, a história de uma mulher, né? Dos tempos áureos da Muhashi. O romance é um diálogo dela, já senhora dos seus 80 anos, com o sobrinho de 30, que é escritor. E ele fala da vida da cidade, ela estudou na Europa, ela teve contato com a literatura francesa, daquelas grandes autoras, Lafayette, Madame Sévigné, né? Isso aí, vai ser sorteado para beber na cerveja. Eu tenho na sua palestra, né? Fazia a heroína. E também é o professor Cássio, né? E fez uma fala. Eu vou dizer aqui um haikai, que eu só fiz há pouco tempo aqui. Um haikai assim: o urubu vaidoso desafia para o voo um helicóptero. Tá certo. Pode falar. Boa tarde mais uma vez. Eu tive dificuldade em construir uma pequena apresentação a respeito do nosso escritor Elson Farias, que se encontra na mesa, porque a produção poética dele é muito vasta e a gente também ainda encontra uma série de obras, livros, que, por exemplo, podem ser desconhecidas para a maioria de nós. Recentemente, até eu comentei com o nosso escritor Elson Farias sobre o roteiro lírico de Manaus, né, que foi uma das obras que o professor Guedelha nos sugeriu para a leitura. A gente pode depois fazer referência a ela. Mas começando aqui, Elson José Bentes Farias nasceu em Roseiral, no município de Itacoatiara, no dia 11 de junho de 1936, portanto aniversariou recentemente, e por aí passou a infância. Possui 3 filhos e 6 netos. Conheceu as primeiras letras aos 4 anos no grupo escolar Coronel Cruz, em Itacoatiara. Aos 18 anos, Elson Farias vem para Manaus, onde completa o curso de comércio na Escola Rui Barbosa e faz até o 2º ano do curso de formação de professores no IEA. E em 1960 passa a integrar o Clube da Madrugada, estreando em 61 com o livro de poemas Barro Verde. Entre a vasta produção poética do professor, eu gosto de chamar também de professor, porque em alguma medida o escritor também é um professor. Mas o professor escritor Elson Farias tem uma vasta produção, tanto na poesia, na prosa de ficção e no ensaio. Como são muitos, né, eu vou destacar alguns. Além de Barro Verde, que é seu livro de poesia de estreia, nós temos também o romance O Adeus de Diana, de 1996, e entre seus ensaios se encontram Luiz Bacelar e sua poesia e As Náiades e a Mãe d'Água, de 2020, além também da sua produção de literatura infanto-juvenil. Nós temos algumas séries de perguntas que nós faremos, que são semelhantes às que foram feitas nas 3 entrevistas anteriores, porque o nosso intuito final é transformar estas entrevistas em livro, em uma produção física. Então, nós vamos repetir algumas perguntas e, sabendo de cada uma das respostas enriquecedoras, elas ficarão em breve disponíveis também para você retornar a elas. Bem, é uma honra estar aqui com o senhor, porque nós estamos diante de um dos grandes poetas do Amazonas. E a gente vai começar tratando de algumas perguntas que giram em torno da sua trajetória. Elson Farias, o senhor pode nos falar sobre a sua trajetória como escritor? Bem, ia ocupar a tarde toda, então a grande coisa. Mas fazendo uma síntese é o seguinte: eu andei muito por várias cidades do interior. O meu pai era comerciante e ele trabalhou. Eu nasci em Itacoatiara, no interior de Itacoatiara, no Paraná de Serpa, num sítio do meu pai chamado Roseiral.
Depois fui para Itacoatiara, fiquei nesse grupo, fui para São Sebastião do Atumã, lá no Rio Atumã. Depois fui para Parintins, passei um tempo e vim para Manaus. E durante todo esse tempo eu me interessei muito por literatura por causa das minhas irmãs. Os meus irmãos estudavam aqui em Manaus, e a minha irmã sempre, quando voltava lá para casa, ela levava poemas, ela dizia poemas, minha irmã mais velha. Aliás, eu sou Paulo Santiago, que é até professora, que foi professora aqui da faculdade de letras. E ela, então, me incentivou muito a me interessar pela poesia. E a partir daí eu comecei a me interessar pela poesia. Com os 15 anos, eu comecei a ler muito poetas românticos. Eu li quase todos os poetas românticos brasileiros. Depois li os parnasianos, os simbolistas. Depois eu comecei a ler os portugueses e os medievais também portugueses. As cantigas amigos, cantigas de bem dizer, etc. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar e comecei a escrever poemas também. Quando cheguei em Manaus, eu trazia, com 18 anos, um livro inédito de poesia. Mas esse livro, quando eu entrei em contato com o Clube da Madrugada, com o pessoal jovem da madrugada, da minha geração, aliás, da uma geração anterior, que eu me considero da segunda geração madrugada, eu achava que a minha poesia não valia nada. Viu? É uma poesia muito marcada pelos poetas românticos e parnasianos. O que eu fiz? Joguei no fogo o livro, né? Joguei no fogo, vou cuidar de outra coisa, né? Outra poesia. Aí comecei a trabalhar junto com o pessoal da madrugada, a conversar, havia muito debate lá, né? A gente escrevia e mostrava para os colegas, né? Aí uns diziam assim: rapaz, isso aqui está genial, está genial. Eles eram muito radicais, né? Aí, às vezes eles levavam alguma coisa e diziam: rapaz, isso aqui está uma merda. Era de genial para merda. Então, nesse processo aí de autocrítica muito severa, eu procurei a trabalhar também. E quando publiquei meu primeiro livro, escrevi o primeiro livro, Barro Verde. Né? Claro que é sobre a Amazônia, porque é o que eu conheço. Né? Quando eu cheguei aqui, os poetas do Clube da Madrugada eram muito interessados na poesia francesa, né? Rimbaud, Baudelaire, né? Verlaine, etc. E eu não conhecia nada disso. Então eu digo: o que é que eu tenho que mostrar? Eu vou mostrar a minha experiência, a minha vivência da Amazônia, né? Então eu dei a meu trabalho essa marca, né? Eu comecei a trabalhar motivos da Amazônia, viu? Da poesia. Com 60 anos de idade, eu resolvi escrever ficção, e quase com 70, literatura infantil juvenil. Então sempre foi, me parece, um processo de renovação permanente, sabe? E toda vez que eu passava por uma outra fase, né? Da poesia para a ficção, da ficção para a literatura infantil juvenil, parece que havia um momento de renovação também. Mais ou menos isso, em síntese, na minha trajetória. Obrigado, poeta. Eu posso chamar de professor, escritor, poeta, e tudo cabe no mesmo homem, mas adjetivos. A segunda pergunta tem a ver com a primeira, isto é, continuamos falando em torno do processo de escrita e do trabalho de escrever. O que é mais trabalhoso ou mais prazeroso? Escrever como poeta, ficcionista ou como um pesquisador? Bem, eu gostaria de fazer aqui uma distinção entre poesia e prosa. Né? Eu me preocupei muito com isso ao momento em que eu comecei a escrever poesia. Eu digo: mas o que é poesia e o que é prosa? Às vezes a gente encontra versos, poemas bem escritos, certo? Quer dizer, na forma das regras gramaticais, as rimas, a métrica, as aliterações, etc. Mas falta poesia, não é? E às vezes a gente lê prosa, um texto, até uma carta, e está cheia de poesia, né? Então o que
o que muda, o que difere a poesia da prosa não é a forma. Não é a forma verso poesia, texto corrido prosa. O que faz a diferença entre as duas coisas é que enquanto na prosa você emite raciocínios, na poesia você fixa emoções. Essa é a diferença. Então, para trabalhar com a prosa de ficção, ou na pesquisa, um ensaio, por exemplo, um ensaio sobre literatura, que seja, ele é escrito na prosa, com raciocínio. Você desenvolve o raciocínio sobre a poesia, sobre os assuntos que a gente vai tratar. É um trabalho mais trabalhoso, desculpe a redundância, né? É uma escrita mais trabalhosa, porque ela exige pesquisa, né? Pesquisa, muita leitura, tá? E às vezes entrevistas com pessoas para fazer. Já a poesia não. A poesia você está sentado, eu estou sentado aqui, de repente vejo um negócio ali que tem uma ideia de poema, sabe? Aquilo que me emociona, sabe? Então é só chegar depois do lugar onde eu fico na minha casa, no escritório, e escrevo aquilo, tá? Essa aqui é. Então a atividade literária, eu acho que a mais trabalhosa é a prosa. E a mais, não é mais fácil, não sei se é a poesia. Muito bem. Olha, a distinção muito bela para que a gente também pense a respeito, nós pensemos a respeito e também possamos trazer para essa mesma reflexão uma leitura, né, a respeito de outro, tanto do Elson Farias como poeta, ficcionista, quanto de outros autores que trabalharam, né, dentro das duas grandes formas, né, de produção poética. A terceira pergunta, professor, ela também ainda parte de uma reflexão do escritor, mas ela tem a seguinte indagação: na sua concepção, qual é o papel do escritor na sociedade? Olha, é o seguinte, um dia eu perguntei ao Luiz Bacelar, que era muito meu amigo, para que ele escrevia. Aí ele me disse: olha, Elson, eu escrevo para divertir as pessoas. Você vê, né? Aí tem os escritores que escrevem para educar, né? Tem os que escrevem para transformar a sociedade, né? Tem os que escrevem para o amor, para amar, né? Para se comunicar no amor. E eu acho que a gente escreve para se comunicar sempre, eu acho. Bem, eu tenho escrito muito, talvez para me realizar, eu acho. Realizar como pessoa, tá? Desde jovem, muito jovem. Eu acho que a gente precisa, a minha intenção era dedicar à poesia. Mas eu pensava o seguinte: no Brasil, o poeta deve morrer de fome, né? Porque no Brasil se lê pouco, né? E, sobretudo, poesia. Poesia que não se lê quase, muito pouco. Então eu disse: eu vou me dedicar à poesia, mas eu tenho que arranjar um meio de me satisfazer, de me alimentar, né? Mais tarde eu vou ter família, tenho que alimentar meus filhos, meus netos. Aí fui servir ao serviço público, me dediquei ao serviço público. E hoje estou aposentado. Então eu sempre apliquei o serviço público e na atividade literária a minha vida. Então até vou contar para vocês uma coisa que eu fiz uma vez. Eu trabalhava numa repartição da Receita Federal e eu trabalhava para fazer uns boletins rápidos, né? Eu datilógrafo. Eu consegui uma boa agilidade na máquina da datilografia. Então cedo eu cumpria a minha tarefa. Cedo eu cumpria a minha tarefa e ficava quase ansioso. Aí eu pegava uma página de papel e começava a escrever poemas, né? Mas para que ninguém percebesse que eram poemas, eu escrevia assim: cada verso é dividido como assim, como se fosse um texto, sabe, corrido. Então eu estava ali só ali, eu estava no fim
morcegando, né? Hora de trabalho, mas eu já tinha feito minha tarefa, né? Então eu sempre pensei na poesia. E sempre trabalhei, eu trabalho todos os dias, até hoje, de manhã, né? Corre de manhã, vou escrever. Poesia, prosa, vou ler de tarde, geralmente, né? E à noite, conversar, jogar dominó, né? Brincadeira. De modo que é isso aí. A quarta pergunta é girando em torno do papel agora do livro em relação aos leitores. A pergunta ela começa primeiro com algumas afirmações. Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Alguém disse que o Brasil tem os homens e tem livros, mas parece que andam meio separados. Você concorda com a afirmação? E o que seria necessário para promover um saudável encontro entre os homens e os livros no país? Eu acho que o problema do livro e do público é muito antigo, né? O livro ele nasceu escrito na pedra, né? O primeiro livro foi escrito na pedra. Eu tenho a impressão de que o primeiro livro foi escrito por Moisés, quando ele foi para o Monte Sinai, e de lá desceu depois de 40 dias com os 10 mandamentos, né? Escrito naquela pedra, né? Então, esse foi o primeiro livro, me parece. Depois veio escrito no couro, veio no papiro, e veio até chegar a Gutenberg, que criou a imprensa, né? Depois escreveu o livro, e etc. O livro veio sofrendo várias crises. Uma das crises, na vida moderna já, foi o cinema, né? Porque o cinema e o rádio. Porque as senhoras geralmente, antes do cinema e do rádio, elas tinham o hábito de ler, né? Todas elas liam. Por exemplo, a mãe, a sogra, aliás, a avó da minha esposa, ela lia em francês, né? Porque ela se formou na França, estudou lá na França, e lia em francês, e lia todo dia, vivia lendo livros em francês. Outras senhoras liam em português, porque era o prazer, né? Era a diversão. Acontece que veio o cinema, veio o rádio, e aí, tanto o rádio como o cinema, eles captaram as pessoas para começar a se divertir com o rádio e o cinema, e o livro ficou um pouco de lado. Acontece que tanto a matéria do rádio como do cinema saía dos livros, né? Dos livros. Hoje veio a internet. A internet está apresentando um grande desafio ao livro. Porque a internet tem tudo ali, né? Qualquer coisa que você queira, você abre. Quer um poema de Fernando Pessoa, abre lá, tá, Fernando Pessoa, né? Quer um poema de Camões, está tudo lá. Dante, está tudo lá. Até nas línguas originais. Shakespeare, em inglês, está tudo lá, entendeu? Então, acontece que está tudo ali, mas saiu do livro. Quer dizer, o livro é a essência, né? da comunicação intelectual, tá? O que eu acho que a gente deve, talvez, não esquecer disso, né? Uma vez eu estava conversando com os amigos e eu falei que o livro salva. Aí ele disse, mas só o livro salva? Eu acho que o livro não salva, mas ajuda a salvar, não é? Ajuda a salvar. A leitura, muitas vezes, nos abre horizontes novos. Uma angústia, uma solidão, etc. Você pega um poema, de repente você abre novos horizontes, né? Abre um novo mundo para você. Eu acho isso muito importante para o livro. Ele não vai desaparecer nunca. E eu acho que também, talvez pudesse existir uma política de aproximação do livro com o público. Porque o livro é muito caro já, tá? Então, eu acho que ler uma política para baratear o preço do livro, tá? E para conseguir o melhor acesso do público. Obrigado. Isso aí é uma sugestão, né, que tem sido feita a governos, né, e nós temos a oportunidade de também, na qualidade de professores, contribuir, né? Eu acredito que o governo federal ele tem um projeto que vai entrar em votação
relacionado a clubes de leitura. A gente pode até se inteirar depois, né? E aí já pode entrar, né, essa sugestão. A quinta pergunta, poeta, ela também gira em torno da produção ficcional ou de poesia, mas ela é uma instigação, né? Ela tem a pergunta é a seguinte: existe algum livro que o senhor gostaria de ter escrito? Eu não sei. Só para te responder, eu queria escrever O Pequeno Príncipe. Pronto, acabou. Muito bom, um livro maravilhoso. Obrigado. A gente tem ainda algumas sequências de perguntas que eu vou continuar fazendo e após elas a gente também vai estender para o público também aproveitar essa oportunidade. Então, entre os livros que o senhor já escreveu, e olha que são muitos, eu falei que eu tive dificuldade de fazer a montagem, eu vou separar só alguns, porque a produção literária é muito grande. Mas entre os livros que você já escreveu, há algum de sua preferência? Olha, em poesia é romanceiro. Né? O romanceiro ele está sendo escrito há mais de 60 anos. Desde que comecei a escrever o romanceiro, eu já publiquei no primeiro livro, no terceiro livro, vai lá no primeiro livro um romance já. Um romance é uma forma de romance. Né? O romance é uma forma literária surgida na Idade Média. Né? Já na Idade Média, assim, antes do Renascimento um pouco. E era uma poesia escrita pela nobreza, mas geralmente com temas populares e com versos geralmente toantes, né? Porque existe, vocês sabem, estudam letras, né, literatura, que é o verso toante e o consoante, né? O consoante é aquele verso assim: Maria com fazia, João com balalão, né? Essa é a consoante. E a toante é vida com alegria, vamos dizer. Quer dizer, não é uma rima perfeita, mas é uma rima, eu acho, mais bonita e muito mais trabalhosa, né? A rima toante, né? E o romance, predomina nele a rima toante, tá? Bem, sobre problemas da Amazônia, romanceiro, né? Depois eu publiquei um romanceiro pequeno, depois ampliei uma segunda edição, ficou um pouco maior, e agora deve estar saindo pela Valer uma nova edição. Eu até botei o nome de Romanceiro do Rio Amazonas. Ele ficou mais volumoso, porque a ideia sempre foi Rio Amazonas. Mas eu disse, elas tão pequenos, o Rio Amazonas é tão grande, né? Então eu vou dar Romanceiro só. Mas agora eu botei um pouco o nome de Romanceiro do Rio Amazonas. E deixa o meu livro preferido. É um livro belíssimo. Eu já conheci, eu li ele na edição, acho que 90 e... a vermelha verde, eu não lembro a edição. A próxima pergunta, ela agora se volta para o sujeito. E ela é a seguinte: quais são os ônus e os bônus de ser um amazônida? É um negócio difícil realmente. Eu sempre acho, aqui meus colegas escritores, artistas de modo geral, sempre procuravam outros centros mais desenvolvidos, né? Músicos, eu tenho um parente da minha mulher, Cláudio Santoro, ele teve que sair do Brasil até, né? Sair do Amazonas para sair do Brasil para se projetar, né? O outro, o Thiago de Mello, saiu também, acabou voltando, né? E o Luiz Marcelar saiu, acabou voltando. E eu digo, eu não vou sair não, vou ficar aqui mesmo. Tem um verso do Fernando Pessoa, diz o seguinte: a minha pátria é a língua portuguesa, né? Então a minha pátria é a Amazônia, né? E olha, eu tenho pensado que se sair da Amazônia eu perco muita da minha vida, né?
Foi o meu estímulo de vida, tá? Então eu acho que a Amazônia é um negócio assim maravilhoso, cheio de mistério, né? Eu nasci no interior, eu nasci 10 horas da noite, ele me pegou uma parteira, analfabeta, mas muito hábil, que ela pegou 7 filhos da minha mãe, todos nasceram bem, né? E eu sempre digo que quando eu nasci, as corujas cantavam, né, na floresta perto de casa, e no Paraná de Serra os botos boiavam. De madrugada eles namoravam, porque o boto namora muito. O boto ele é um mamífero, é nosso parente, né? Então ele faz muito barulho, é assovia, etc. Então tudo isso, né? A minha vida toda foi na Amazônia, cheia desses mistérios, né? Que a gente vai às vezes caminhando, o boto começa a acompanhar a canoa da gente, né? Sobretudo se for ali uma jovem que esteja menstruada, eu tenho a impressão que ele percebe o cheiro e vai atrás, né? Viu? É impressionante então todos esses mistérios, a cobra que pega o pintinho, mata, eu vi, pegou para engolir, fez uma cobra desse muito, de uma cobra que tinha 20 palmos de comprimento, tá? Então eu acho que isso aí é que faz a nossa vida, né? E a Amazônia é isso. Ninguém mais melhor que a gente que vive na Amazônia para falar sobre isso aí. Perfeito. A oitava pergunta é a primeira é de um poeta, a referência à afirmação de um poeta, e a outra também de um escritor, e que é muito semelhante à reflexão anterior do que o senhor respondeu. Tiago de Mello diz que a Amazônia é a pátria da água, e Márcio Souza diz que ela é a pátria dos mitos. Você concorda? Se sim, que pátria é essa? A Amazônia é a minha pátria. É isso aí. Mas eu já me esqueci de contar uma história. Eu vi até um romance. Existe na Amazônia, né, um peixinho chamado candiru. Ouviram falar? Ele é um peixinho liso, né? Ele gosta de introduzir os orifícios, né? Etc. Eu vi uma vez um bichinho desse entrar numa jovem, né? Uma jovem que devia ter seus 15 anos, eu acho. E ela foi assistida em cima da ponte, na beira do rio. Tá? Escrevi um romance da moça e peixe. Ela estava sobre a ponte, lavando as roupas do dia, anáguas, alvas e saias, fora as roupas que eu não via. Ela se chamava Eulália, e a irmã Rosa Maria. É isso aí o romance. Aí vai contando toda a história. Surgiu um mapa de sangue sobre a tábua se esvaía, um grito de dor cortado, etc. É um negócio meio trágico, mas achei bonito, né? Eu acho bonito, então está lá, né? Então, é uma realidade. Quem lê isso pensa que eu vi, eu era menino, eu vi a história, muito sangue. E aí veio aquelas senhoras deram cuidado, ela está com raízes de petrioca, não sei o que mais, para curar, né? Aquele acidente. Aí tirar o bichinho, porque ele entra, mas ele não fica todo dentro, ele fica metade, aí você pega para o lado e puxa. A próxima pergunta, ela amplia, né, em relação à Amazônia, e ela é uma pergunta, é a seguinte pergunta: que análise o senhor faz da conjuntura atual do país? Bem, olha, eu prefiro, em política, estudar mais a filosofia, né? Eu acho que a realidade política ela é muito dinâmica, assim, ela muda muito, né? Ela dá vários. Eu te confesso que não tenho condições de dar uma posição. O que eu acho é que o país está cada vez melhor, eu acho, sabe? O Brasil, quando eu tinha 10 anos, era um país muito pequeno, né? Eu me lembro que o papai, ele era getulista.
Quem dominava nessa época era o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele dominou 15 anos da vida brasileira. Né? Ele entrou na Revolução de 30, né? Ele deu um golpe de Estado, né? Depois ele criou o Estado Novo, né? Depois ele voltou eleito pelo povo e até se matar, né? Ele se suicidou, né? Então foram 15 anos. E meu pai gostava muito de Getúlio. O Getúlio ele quis imprimir ao país o amor ao patriotismo, o amor à pátria. Ele obrigava, por exemplo, a fazer, o papai, que era getulista, ele fazia o altar da pátria. O altar da pátria que era um painel enorme assim na parede, com a árvore da República, né? Uma bandeira nacional do lado, né? E os garotos com mais espingarda assim na mão, que eram os guardas da República. Aí o papai fazia um discurso, tá? E cantava o hino nacional. A meninada lá, nós e os meninos vizinhos lá na beira do rio, que iriam para lá através dos cauaves, dos caminhos, né? E cantavam o hino nacional. Bem, então minha formação ela foi muito fruto disso, né? E quando a gente começou, houve muitas mudanças no país, né? Houve muitas mudanças no país, o país era um país muito rural, né? Muito dizia que a vida café com leite, né? Era a política de São Paulo, café com leite de Minas. Foi preciso que houvesse, deixa eu ver quem transformou o Getúlio mesmo. O Getúlio criou a Petrobras, ele criou a Volta Redonda, ele começou a industrialização do país, o Getúlio, né? Depois havia a luta da direita e esquerda, né? O integralismo, que era a direita, com o comunismo, que era a esquerda. E o Getúlio, como um ato político, usou as duas forças, né? E dominou as duas. E mandou os dois líderes para o exílio. Né? Ele mandou o Plínio Salgado para o exílio, que liderava a direita, e mandou o Luiz Carlos Prestes para a União Soviética, que liderava a esquerda. Tá? Então, a vida brasileira é muito assim. E eu acho que essa luta da direita com a esquerda, até certo ponto, é boa, porque ajuda a desenvolver. Eu acho que a coisa melhor que tem é o movimento, né? O movimento, o povo não pode ficar parado assistindo as coisas e lamentando. Ele tem que atuar, atingir a atividade dele, e eu acho que o Brasil está assim. Eu acho que é um lado positivo. Muito bom. No meu cronograma eu tenho a 10ª pergunta. Significa que vai sobrar alguma pergunta para eu fazer sobre o livro que a gente comentou e também a perguntas que o público poderá fazer. A 10ª pergunta, poeta, é a seguinte: fale um pouco sobre os seus projetos atuais ou futuros. Olha, eu tenho apenas 87 anos de idade, né? E eu acho que tem pouco futuro. Mas, nesse pouquinho que resta aí, eu tenho muitos projetos. Né? Tem projetos de literatura infantil juvenil, tem Coisas das Amazônias. A ideia são 3 livros. Coisas das Amazônias. Um livro sobre rios. Não é sobre os rios, é sobre rios. Um sobre bichos e outro sobre árvores e florestas. São 3 coisas das Amazônias que eu estou trabalhando neles. Né? Literatura, assim, quando eu escrevi um livro de poemas, eu dei o seguinte título: Violão alaúde e lira. Violão, alaúde e lira. Poemas barrocos. Tá? Então são poemas com várias versões, mas dentro da linha barroca. Eu acho, por exemplo, que a poesia brasileira é altamente barroca. Até a poesia moderna. O próprio Thiago de Mello, eu acho a poesia de Thiago de Mello altamente barroca. Porque a poesia barroca ela influiu muito na vida brasileira e na poesia.
a poesia brasileira. Né? Vocês observaram que Brasília, né, ela fez uma barroca de Brasília, um barroco moderno, né, dominado pelas colunatas de lá. A Catedral de Brasília, aquela colina do céu. E, então eu acho assim. Então esse programa eu estou tentando fazer, essa linha também. Poesia, poema, barroco. Violão, Araújo e linha. E prosa, deixa eu ver. Prosa eu estou parado, eu tenho mais poesia e faço bem. Muito bem, acho que nós temos ainda tempo para a área. Então, antes de eu partir para a próxima pergunta em torno do livro Roteiro Lírico de Manaus, em 1900, nós vamos estender a franquear a palavra ao público. E se você tiver alguma pergunta a fazer ao nosso poeta Elson Farias, você pode ficar à vontade. Aí, se puder vir aqui próximo para a gente falar ao microfone, ficar melhor, pode vir aqui, por favor. Rapidinho. Esse daqui. Boa tarde, poeta. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Professor, a minha pergunta é o seguinte: na prática, como o senhor se organiza para escrever? Existe um método, uma maneira, um jeito ou um costume que o senhor possa recomendar para quem quer escrever? Eu acho que escrever é como descrever, requer muita prática, né? Dizem que a obra de arte ela é uma atividade prática, né? Então a gente tem que estar praticando toda hora, tá? Diziam os antigos que o Horácio, aquele grande poeta latino, ele escrevia todo dia, todos os dias ele escrevia um verso. Aí perguntava para ele: por que você escreve todo dia um verso e não publica o verso? Ele disse: porque esses versos aí são os tijolos da minha obra, né? Os tijolos da minha obra. Então, para a pessoa desenvolver a escrita, ela tem que praticar todo dia, tá? Sobretudo a poesia, tá? Porque eu acho que a poesia é uma arte mais difícil que a prosa, tá? Porque você tem que mudar a sua emoção ali naquele quadrado, sabe? Se você botar a emoção numa prosa, tudo bem, aí você se derrama todo, né? Mas na poesia não, você tem que pôr naquela quadra ali, naquela coisa quadrada, e tem que fazer uma coisa que não seja quadrada, né? Eu acho difícil. Então você tem que escrever todo dia. E não deve também, eu acho, viu? Qual é teu nome? Desculpa. Alessandro, eu acho o seguinte: eu acho que a gente não deve também fazer do jato as coisas, não. Quer dizer, você escreve um jato, tudo bem, guarda ele, guarda o texto. Amanhã você vem dar uma olhada. Aí você pode passar um ano olhando o seu texto, viu? Um ano, não foi? E toda vez que você olha, você muda aqui, muda ali, muda lá, sabe? É um trabalho muito demorado, sabe? O trabalho literário, principalmente a poesia, né? E também outra coisa que a gente deve fazer é não se deixar levar, eu acho, pelas emoções fáceis, sabe? Geralmente, as emoções que nos levam às lágrimas logo não são matérias de poesia, viu? Elas são matérias de lágrimas às vezes. Você chorou, a lágrima veio, né? Resolveu o problema. Matéria de poesia é aquela emoção que não lhe traz lágrimas, mas lhe traz uma força assim, mágica, eu acho, de transformação. Primeiro de si mesmo, e depois, quem sabe, do leitor, que for atingido pela sua própria, pelo seu poema. Entendeu? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que, segundo a minha experiência, eu não estou dando aula, não, porque eu não sou professor, né?
Eu acho que estou falando da minha experiência, né, como autor. Né? Bem, o romance, lembrou esse romance que vamos associar agora. Céu e Flor. Céu e Flor, deixa eu contar uma piada. Houve uma piada, surgiu de uma piada, o título. No interior tinha uma senhora que dizia assim: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Porque o inferno é que é bom, no inferno tem muita música, tem muita comida, muita bebida. Mas no céu não tem nada disso, é só comendo flor, né? Eu não quero ir para o céu. Bem, então peguei Céu e Flor, daí, né? Dessa piada, céu e flor. E o romance da Dona Teresa. Eu passei um tempão escrevendo isso aí, porque a Dona Teresa, ela começa, ela é a narradora. Ela é a narradora, ela que conta as histórias. São histórias de várias coisas que acontecem, de romances bem realizados, de romances frustrados, é cheio disso aí, né? E a educação que ela teve, no fim, ela se envolve emocionalmente com o sobrinho, né? E ela fica num conflito enorme e que ela morre nesse conflito, tá? E o texto já ficou, ela escreveu e o texto ficou, e o sobrinho descobriu lá por baixo da coisa e publicou, né? E quando publicou o livro, ela já tinha morrido, né? É mais ou menos isso aí. Então isso aí realmente viu? A gente, deixa eu ver, eu fiz o planejamento, é isso? Eu acho que não. Tem muita gente que faz, né? Faz um romance. Ele pega os personagens. Tinha escritores até que estavam figuras assim, fulano aqui, botando ali, os personagens, né? E ia escrevendo, né? Mas eu não faço assim. Eu não sei se o que eu escrevo presta também, né? Porque eu escrevo dessa maneira. Assim, deu na concepção e vai no texto. Bom, tudo bem? Professora, se puder vir aqui, professora, para a gente. Eu falo tão alto que eu acho que dá para todo mundo ouvir. Sou falou. Desculpa. Está apertado. Primeiro, muito obrigada. Muito obrigada pela tarde, né? Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Uma, o senhor disse que o livro foi feito na pedra, né, por Moisés. A primeira escrita foi por Moisés, né? Aí o senhor traz aí uma narrativa cristã. Mas nós temos, de João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra. E eu gostaria que o senhor articulasse educação pela pedra nesse lugar amazônico que o senhor disse pertencer, que o senhor disse que é o território do senhor, que o senhor pudesse fazer essa articulação. A outra pergunta que eu queria fazer ao senhor é que quando ele perguntou qual o livro que o senhor faria, o senhor ficou em dúvida e o senhor disse, eu escreveria O Pequeno Príncipe. Eu queria saber se um homem que tem pertencimento, sentimento de pertença, territorialidade, não saiu daqui e foi reconhecido aqui. Eu mesmo não sou do Espírito Santo, fiquei doido para ler a obra do senhor. Entende? Então, assim, eu imagino que eles tenham lido também. E aí eu queria saber por que o senhor vai para o outro lado, um lado totalmente eurocentrado, quando nós temos um Brasil tão vigoroso que fez da poesia do senhor tão maravilhosa. Muito obrigada. Oi, professora. Educação pela pedra. Eu acho que a educação pela pedra é aquela educação feita na base da porrada, não é? Eu me lembro que
há uns anos atrás, eu ainda aprendi com palmatória, né? A palmatória, ela havia nos sábados, a sabatina, tá? E ela reunia os meninos, a professora, o nome era sabatina porque era aos sábados, né? Ela reunia, fazia uma roda assim, para perguntar matemática, aritmética. 1 e 1, 2, 4, 5, estava perguntando. Quem sabia, respondia. Se não soubesse, o segundo aqui respondia e tinha o direito de dar um bolo e perdeu. Ele dava um bolo e se pegava uma filha assim, de 3, 4 que não sabiam, o quarto lá dizia certo, dava um bolo nos 3. Tá? E quando ninguém sabia, a professora dizia e dava bolo na turma toda. Tá? Então eu acho que essa é a educação pela pedra. Tá? Deixa eu ver, quando o aluno não aprendia também, quando ele não estudava e não cumpria as suas tarefas, a professora mandava ele ficar de joelhos, viu? E quando era mais séria, mais a coisa, o sacrifício, né? Ela tinha que ajoelhar sobre grãos de milho. Tá? Tudo isso é educação pela pedra. Eu acho que o João Cabral Melo Neto, ele era um poeta que dizia que ele escrevia porque ele observava muito as coisas. Ele chegava, onde ele chegava, ele estava olhando as coisas, observando, sabe? E ele viveu num mundo difícil também. Apesar de ser produto da oligarquia, né? da nobreza nordestina, ele era primo do Gilberto Freire, mas ele teve uma vivência, ele teve a sensibilidade de perceber, como ele via tudo aquilo, ele olhou tudo e se comoveu muito com aquilo. E a poesia dele é muito assim. Vida e Morte Severina, por exemplo, é uma obra barroca, né? Altamente barroca, mas cheia da vida do Nordeste, do povo do Nordeste. Isso é o que eu acho. Agora, quanto a Pequeno Príncipe, é o seguinte, porque todo autor quer ser lido, né? Eu conheço, tem um poeta francês chamado Mallarmé, que escrevia com muito difícil, né? Ele fazia um poema muito difícil. Aí perguntaram para ele: por que você escreve assim? Ele disse: porque eu escrevo para ser lido, eu não quero que ninguém me leia. Significa para a satisfação pessoal dele, não quero ler. Mas a maioria dos autores escrevem para ser lidos, né? Então me parece que, como o Pequeno Príncipe é um dos livros mais lidos do mundo, dizem que é o segundo livro mais lido do que a Bíblia, viu? O Pequeno Príncipe. E é um livro escrito para crianças, é um livro infanto-juvenil, e que todo mundo lê, né? Todo mundo lê. Por isso que eu queria, vai dar um pouco de gozação, né? Tá um pouco, desculpa, viu? O que achas? Eu senti que havia uma ironia, mas eu queria saber por quê. Não é uma ironia, é mais uma brincadeira. Tá bom? Obrigada. O nosso tempo, infelizmente, né? Ele correu e a gente vai ter que encerrar, de modo que a gente vai ter uma outra oportunidade para conversar um pouco mais com o nosso poeta. Sim. Aí eu vou passar para o senhor, para esse momento de fechamento, e em razão do nosso tempo, né? E depois você pode também, em particular, procurar o Edson Farias e fazer perguntas que eventualmente a gente não conseguiu. Perfeito. Exatamente. Antes de a gente fechar, poeta, alguns poetas amazonenses dedicaram-se a escrever sobre a cidade de Manaus, transformando aí uma imagem poética. Aí, a respeito de roteiro lírico de Manaus em 1900, que é uma das suas obras, né, que eu não sei se todos conhecem. Para mim, particularmente, eu conheci recentemente. O senhor pode nos falar brevemente um pouco sobre esta obra, o significado dela, como ela foi, como
partiu sua inspiração para a construção deste livro? Porque o título Roteiro Lírico de Manaus em 1900. É o seguinte, houve um tempo em Manaus que circulava no mundo de todos umas fotos de Manaus antigas, dizia. Essas fotos foram feitas por um fotógrafo Hubert, isso aqui é um fotógrafo alemão que anda por aqui. Qual é o nome dele? Você sabe o nome dele? Alguém sabe o nome do fotógrafo? Era um fotógrafo alemão que andou por aqui e fotografou a cidade no ano de 1900, no auge da borracha, da economia da borracha. Né? E então todo mundo andava com as fotos na mão. Um dia eu peguei essas fotos e achei interessante de fazer um roteiro, uma caminhada na Manaus de 1900, através dessas fotos, sabe? Aí escrevi esse roteiro aqui, esse roteiro lírico, né? Ele tem poemas aqui, deixa eu ler, ver se eu pego um poema aqui. As lavadeiras desse tempo aqui, viu? Do havia lavanderia, que lavava roupa com lavadeiras, e a lavadeira lavava dos igarapés, né? E então eu fiz aqui um poema sobre a lavadeira, isso é pequeno, deixa eu ler aqui. Com suas túnicas brancas, fechadas do colo aos pés, as lavadeiras transladam a flor dos igarapés, de perfume de suas águas para as casas senhoriais, lavam a vida e os anelos das gentes e muito mais, os beijos das namoradas, os lençóis das madrugadas, as noites enluaradas, as serenatas fatais. As lavadeiras trasladam a flor dos igarapés. Então isso aí faz parte desse roteiro, sabe? E aí o pessoal gostou, né? Entra para a tradição de livros, né, no Amazonas. Aliás, ele já estava, né? Para mim, particularmente, foi uma descoberta. Eu vou passar isso para o professor Guedeira. Vou fazer um parênteses aqui antes de o Elson, do nosso mediador, passar a régua. Né? Eu quero fazer um agradecimento e um convite, tá, Elson? Agradecer porque algumas pessoas são figurinhas carimbadas nas efemérides desde 2014. Por exemplo, a professora Ricleia, que fez a palestra aqui, salvo engano, terça, né? Ela levantou a mão aqui no final e falou: desde 2014 que eu estou aqui. O Elson é um deles também, que sempre está conosco. Então eu quero agradecer, Elson, por esta e por todas as vezes que você generosamente aceitou contribuir com o nosso evento aqui. E o convite para você já começar a se preparar, tá? Para o ano que vem, eu estou falando logo agora, para você se preparar logo e não dizer não, né? No ano que vem, nas efemérides, nós teremos 10 anos das efemérides, porque elas começaram em 2014, e também serão 70 anos do Clube da Madrugada. Você esteve aqui conosco nos 60 anos, queremos você nos 70 anos no ano que vem, e contamos com a sua participação para fotografar, né, o Clube da Madrugada, o Clube da Madrugada pelo seu olhar, pelo olhar de Elson Farias. Histórico, momentos, legado, histórias, fofocas, principalmente as fofocas, né? Então o convite está feito, esperamos que você generosamente mais uma vez aceite. Obrigado. Olha, Gadelha, você pessoal aqui às suas ordens, né? É interessante, muitas fofocas, né? Tem uma história do Luiz Bacelar, né? O Luiz Bacelar, ele se dizia nobre, né? Ele de uma família nobre, e realmente a família dele é muito importante, né? Lá no Maranhão, né? Ele veio do Maranhão, mas aí era Bacelar. Aí diziam que não era coisa nobre, coisa nenhuma. Ele era o ancestral dele, né? Era um cavalarício do senhor
Aí um dia o senhor disse assim: ó, fulano, pai, ensinaram o meu cavalo, né? E daí surgiu o nome dele, Marcelar. Esse cavalo disse. Ele não olha, ele dava uma bengala para botar para passar bem na do história. Muito bem. Passava de palmas. Nós agradecemos essa tarde generosa com nosso poeta Edson Farias e nós temos aqui uma lembrança para entregar ao senhor. Deixa eu só deixar aqui o microfone e a gente vai também tirar uma foto para registrar esse momento. Uma de várias, hein? Você vai aproveitar também. Solta aí.